Olá! A cada segundo, dentro da gente, tem uma guerra silenciosa acontecendo. É uma batalha constante pela sobrevivência, lá no nível celular. Um drama que envolve ataque, defesa e, claro, a morte. É nesse campo de batalha que a gente vai mergulhar agora. E por que isso importa tanto? Porque essa é a base de tudo. Toda e qualquer doença, de uma inflamaçãozinha a um câncer complexo, começa com uma perturbação na vida de uma célula. Então, entender essa dinâmica é, no fundo, a base para entender a medicina. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso. Uma obra de referência para todo estudante de medicina, o Bogliolo, deixa bem claro. O equilíbrio da célula, a tal da homeostase, não é algo garantido. Pelo contrário, é uma paz bem frágil que está o tempo todo sendo ameaçada. Então, tá. Quem são os inimigos nessa guerra? As forças que vivem testando os limites das nossas células podem ser divididas em três grandes exércitos. A patologia organiza esses agressores em três categorias bem diretas: os agentes físicos, os químicos e os biológicos. Cada um deles usa armas e estratégias diferentes para bagunçar o equilíbrio da célula, e é fundamental a gente saber diferenciar. E a diversidade aqui é gigante. Agentes físicos, pensa em radiação, no calor de uma queimadura, num trauma mecânico mesmo. Químicos, aí entra de tudo, desde toxinas e venenos até uma dose excessiva de um medicamento. E claro, os biológicos, os invasores, bactérias, vírus, fungos, parasitas, toda aquela galera que quer usar nossas células de hotel. Mas é claro que a célula não fica lá parado esperando o ataque, né? Ela tem todo um sistema de defesa, um exército particular super sofisticado, prontinho para responder. Bora ver como essa resistência funciona? A primeiríssima muralha do nosso castelo é a barreira epitelial. A pele e as mucosas, elas não são só uma parede física, não. Elas estão ali ativamente, produzindo substâncias químicas, tipo as defensinas, que funcionam como antibióticos naturais, sabe? A ideia é destruir o invasor antes mesmo que ele consiga pular o muro. E quando uma célula é danificada, ela não morre em silêncio. Ela libera sinais de alerta, os DAMPs, que são basicamente pedaços do interior dela que vazam. Esses sinais funcionam como um alarme geral para o sistema imune, como se a célula gritasse: gente, deu muito ruim aqui, preciso de reforço. E quando o reforço chega, uma das principais estratégias é a fagocitose, a limpeza do campo de batalha. Primeiro, os invasores são marcados, etiquetados para destruição. É o processo de opsonização. Depois, células como os macrófagos chegam e, nhaque, engolem o alvo. E por fim, lá dentro, um coquetel de enzimas poderosas simplesmente destrói o invasor por completo. Mas, bem, toda batalha tem seu preço. E essa luta toda entre agressores e defensores acaba, inevitavelmente, causando danos às próprias células. É o que a gente chama de lesão celular. E aqui a célula chega numa encruzilhada. Existem dois destinos possíveis. Se o dano for mais leve, ela pode até inchar um pouco, mas consegue se recuperar. É a lesão reversível. Agora, se a agressão for muito forte ou durar muito tempo, a célula passa de um ponto sem retorno. Daí para frente, a morte é o único caminho. É a lesão irreversível. E duas das causas mais importantes de lesão são a isquemia e a hipóxia. Isquemia é quando diminui o fluxo de sangue para um tecido, tipo quando um vaso entope. A consequência direta disso? A hipóxia, que é a falta de oxigênio. Sem oxigênio, a célula não consegue produzir energia para viver. O caminho para a lesão irreversível fica bem mais curto. Quando a lesão se torna irreversível, a gente chega ao ato final desse drama celular: a morte. Vamos entender como isso acontece. Existem duas formas principais de morte celular, e a diferença é crucial. De um lado, temos a apoptose, que é como um suicídio celular programado. É um processo super organizado, limpinho, que não causa alarde. Do outro, temos a necrose. Essa é o homicídio celular, resultado de um dano grave. É um processo caótico, sujo, que joga tudo para fora e causa uma inflamação danada. A apoptose é um processo superativo, que até gasta energia. Quem comanda tudo são umas enzimas chamadas caspases. Elas fazem a célula se desmontar de forma organizada em pequenos pacotinhos, os corpos apoptóticos. Daí, os fagócitos vêm e limpam tudo, sem deixar vestígios. É uma morte discreta, essencial para a saúde. A necrose, por outro lado, é sempre patológica. É sempre um sinal de doença. O dano é tão grave que a membrana da célula simplesmente explode. E aí vaza tudo, incluindo aqueles DAMPs que a gente já viu.
O resultado? Uma resposta inflamatória gigantesca, que é o que causa um inchaço, a vermelhidão e a dor que a gente sente. E assim, a gente fecha o círculo. Entender essa batalha microscópica dos agressores aos tipos de morte celular não é só teoria de livro. É a base de tudo para diagnosticar doenças, entender os sintomas e, no fim das contas, desenvolver tratamentos que funcionem. Mas tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Se a defesa é tão vital, o que acontece quando esse sistema poderoso se volta contra o próprio corpo? Pois é. Aí, a gente entra no mundo das doenças autoimunes. Mas isso já é papo para outra conversa. No fim, o paradoxo é este. Para promover a vida, é preciso entender profundamente os mecanismos da morte. É nesse campo de batalha microscópico que a medicina trava suas lutas mais importantes. Obrigado por acompanhar esta análise.